Vixe, professor, tirar print, logo eu, que tô parecendo uma louca hoje, Não, mas você vai tirar um print descabelado. você vai tirar o print da tela quando tiver todo mundo com a câmera aberta. Então, até lá você vai Aham, ter tempo para se organizar, ficar bonitinho e tudo mais, tá? tá, Bom, boa bora. tarde a todos, sejam todos bem-vindos o nosso segundo momento síncrono de 2021, tá? Dizer que nossa aula, normalmente, ela seria para começar às 17 horas, mas por questões de ordem técnica que fogem ao nosso querer, ela está começando às 17h40, então nós vamos aí até umas 6h30, tá? 18h30, porque o horário máximo que eu posso segurar vocês aqui é 18h45, tá? Que é o horário regulamentar das aulas normais de vocês, tá? Se estiver travando, vocês não estiverem enxergando alguma coisa, por gentileza, me avisem para que eu possa verificar se dá para fazer algum ajuste, tá? Então, sejam todos bem-vindos, tá? Essa nossa aula é do dia 15 de março, tá bom? Lembrando aí que nós estamos com os alunos do nono ano 1 e nono ano 2 da Escola Olga da Silva, tá? Dizer para vocês que esse momento ele é um momento provisório, tá? Que a gente espere não, a gente espera que ele passe logo, tá? Eu vou mandar aqui o convite para a professora Fernanda ver se realmente ela vai entrar ou não. Enquanto ela não entra ou enquanto ela entra, nós vamos seguir aqui com a nossa programação, tá? Lembrando que na aula anterior, ou na nossa última aula, a gente, tá? Aí a fotinha do professor, para vocês não esquecerem, tá? Não esqueçam do nosso combinado, entrou na sala, com a primeira coisa, você vai colocar seu nome completo em caixa alta, ou seja, letra maiúscula, e a sua turma. Quem é do nono ano 1, coloque nono ano 1, quem é do 2, coloque nono ano 2, tá? A gente vai tentar acelerar um pouquinho aqui na correção do diagnóstico, porque eu preciso também iniciar um conteúdo novo com vocês, tá? Dona Sofia acabou de entrar, seja muito bem-vinda, tá? Fique conosco que até o final nós vamos ter print de tela, tá? Então, nós estamos aí na correção da avaliação que foi encaminhada para vocês. Lembrando aqui que ele foi catalogado de 9 a 16, se não me engano a situação. A gente já respondeu a questão de número 9, que fazia menção ao conteúdo de porcentagem, que é o conteúdo que nós vamos reforçar ao final dessa correção, tá? Nós tivemos aí a questão de número 10, que falava sobre as medidas de tendência central, mais especificamente de média aritmética, e nós fizemos aqui a operação. Na aula de hoje nós vamos seguir aqui, ó, tá? E por incrível que pareça, essa questão aqui a gente estava discutindo agora há pouco com os alunos do oitavo ano, tá? Então, eu espero que vocês estejam todos top de linha aí, afiadíssimos, tá? Questão é o seguinte, Marluce, tá? Ela separou 3 blusas e 2 saias que mais gosta para ir encontrar-se com suas amigas, tá? Aí ele quer saber as maneiras que ela pode se arrumar usando essas roupas que separou são quantas? São 2, são 3, são 5 ou são 6, tá? Essa questão, ela faz uso de um princípio que nós usamos todos os dias, que é o chamado princípio fundamental da contagem. O que que diz esse princípio? Ele diz o seguinte, que quando você tem uma coleção ou um conjunto de objetos, né, esses objetos, eles podem ser físicos ou não, aí você vai combinar. Ou seja, se eu fosse fazer essa conta, eu faria assim, ó. Ela tem a blusa número 1, ela tem a blusa número 2,
e ela tem a blusa número 3. Lembrando que blusa, né, eu estou chamando de B, e saia, obviamente, eu vou chamar de S, né, porque saia começa com S, e blusa começa com B, As beleza? iniciais. Exatamente. Então, aqui, se ela escolher, por exemplo, a blusa número 1, ela pode pôr a saia número 1, ou ela pode colocar a saia número 2, já que ela tem 2 saias. Mas ela também podia ter escolhido a blusa número 2, então a blusa número 1. Então, aí ela teria a saia número 1, e aí ela teria, vamos combinar, a saia número 2. Mas também, como ela é teimosa, ela podia ter escolhido a saia número 1 ou a saia número 2. Para mim encurtar esse meu procedimento aqui, eu poderia usar o princípio aditivo, tá? Que em um português claro seria apenas somar as possibilidades que existem para cada blusa, tá? Se você observar bem, na blusa número 1, eu tenho 2 possibilidades. Ou ela vai com a saia 1, ou ela vai com a saia 2. Com a blusa 2, eu tenho mais 2. E com a blusa 3, nós temos 2. Então, pelo princípio aditivo, eu tenho 2 mais 2 mais 2, Que dá 6. que dá 2 mais 6. 2, 4. 4 mais 2, 6. Perfeito. Mas se você observar, 2 mais 2 mais 2, na verdade, é uma multiplicação. Né? Lembra do que eu ensinei para quem foi meu aluno no 2 oitavo 3, ano 6. passado? Né? O que é uma multiplicação? Ela é uma soma de parcelas idênticas. Quando você faz 2 mais 2 mais 2, 2 na vezes 3. verdade, você está fazendo 2 vezes 3. Ou seja, a parcela 2 está sendo somada 3 vezes. Portanto, você tem 6 também. Tá? Então, se você usar o princípio aditivo ou multiplicativo, você tem a mesma resposta. E como que eu faço, então, professor? Você vai pegar o total de blusas e vai multiplicar pelo total de saias. Se eu tivesse aí, por exemplo, 4 sapatos, eu ia pegar o número de blusas, ia multiplicar pelo número de saias e, por fim, ia multiplicar pelo número de sapatos. Beleza? Então, uma questão tranquila, alternativa D, 6. Tá? Questão de número 12, ela já é uma questão um pouquinho mais difícil, mas que também não é tão difícil assim. Tá? Aqui ele vai fazer menção ao conhecimento de sistemas de equação. Tá? Sistemas de equação foi o conteúdo que vocês iniciaram a discussão no oitavo ano, acredito eu, tá? Ou deveria se ter feito essa discussão inicial, tá? Tá, professor, mas beleza, eu não entendi o que é um sistema. Eu ensino para vocês, por isso que eu estou aqui. O sistema, para você entender mesmo bacana, você tem que lembrar o seguinte: ele vai ser uma conta, tá? Uma expressão, uma operação, tá? Que terá 2 variáveis, tá? Essas 2 variáveis, elas serão, você pode, se você quiser, representar por x e y, mas não necessariamente x e y. Você pode usar qualquer outra letra, desde que a primeira letra seja diferente da segunda letra, tá? E aí que você consiga transformar a linguagem escrita para uma linguagem matemática. Então, a primeira informação eu vou chamar de x e a segunda informação eu vou chamar de y. Então, no momento que eu associo a primeira informação com a segunda informação, eu tenho 2 informações em uma mesma expressão. Quando isso acontece, a gente diz então que eu estou diante de um sistema de equações. Ou seja, eu preciso de um mecanismo que me possibilite resolver esses 2 problemas. Ou seja, que eu descubra o valor da primeira e que eu descubra o valor da segunda. Aqui eu faço uma ressalva que o valor que você descobrir na primeira,
ele vai valer na segunda expressão. Assim como o valor que você descobrir na segunda expressão, ele tem que servir na primeira. Se essa regra não for seguida à risca, então alguma coisa ficou errada no percurso. Ou você fez algum procedimento errado, ou o que você escolheu na primeira opção não é a mesma da segunda opção, tá? Ok, pessoal, até aí? Todo mundo tranquilo? Estão conseguindo entender o que eu estou falando? Não esqueçam, se alguma coisa você não entender, por gentileza, me interrompa e faça a sua pergunta. Não podemos avançar se vocês não compreenderem, tá? Mas eu quero tranquilizar também que esse assunto aqui de sistema de equação, ele está dentro da nossa programação para que nós façamos as devidas revisões e ancoragens de assunto, tá? Pois bem, na questão de número 12, o que ele diz lá no problema? Ele diz assim, na promoção de uma loja, uma calça e uma camisa. Opa, calça não é igual a camisa, e camisa não é igual a calça. Então, a calça, eu vou chamar ela de X na minha conta, e a camisa, tá? Eu vou chamar de Y. Por quê? Porque se eu fosse usar a letra inicial, ia ficar C e C. Eu ia acabar me confundindo. Para que isso não ocorra, toda vez que eu ver X, refere-se à calça. Toda vez que você vê Y, remete-se à camisa. Vamos lá. Uma calça e uma camisa custam juntas. Ou seja, quando eu somar a calça e somar a camisa, ele me disse que dá R$55. Então, vamos lá. Qual é a opção que mostra que X mais Y é igual a 55? Você vai olhar na A, X mais Y, 140. Essa aqui está fora. X mais Y, 140. Também está fora. 55x não é X, então essa aqui também está fora. Olha que legal. Por eliminação, eu descobri, ó, que é a alternativa B a correta. Mas vamos mais adiante para confirmar que realmente é isso, tá? Quando eu pego o valor da calça e somo com a camisa, X mais Y, 55. Jonas viu essa promoção, gostou, claro que ele gostou, e comprou 3 calças. A calça eu chamei de X. Quando eu compro 3, é 3 vezes X. Olha aqui que maravilha. 3 vezes X. E esse exímio em matemática, ele dá a ideia de quê? Que E são duas coisas. Tá? Não é uma coisa ou outra. São duas coisas que ele comprou. Então, ele comprou 3 calças e 2 camisas, ou 2 camisetas. Então, mais, porque ele está adicionando. Camiseta eu chamei de que foi mesmo? De Y. Então, eu tenho que ter mais 2Y. Isso tudo ele pagou quanto? 140. Então, aqui, ó, você percebe que, de fato, por A mais B, realmente é B. Ou seja, aqui nessa questão, que é uma questão de sistema, ele quer que você saiba apenas identificar, tá? Deixa eu apagar aqui esta maravilha. Mara. Identificar. Ele quer apenas que você identifique qual é a alternativa que contempla esse problema contextualizado. Aí lembra, aqui você precisa saber converter a linguagem escrita para a linguagem matemática. Quando você usa números, letras e símbolos, você tem uma linguagem que a gente diz que é uma linguagem matemática.
Quando você tem essa linguagem que usa palavras, relação, ação e tudo mais, a gente está falando de problema matemático contextualizado. Beleza? Alternativa B, super tranquilo. Tá? Aqui nós temos a questão de número 13. Tá? Questão 13 também é uma questão tranquila, fácil, 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 show de bola para você fazer. Diz o seguinte: Carlinhos, podia ser Joãozinho, Pedrinho, Mariazinha, enfim, quis Carlinhos, então Carlinhos. Carlinhos e sua família passaram uns dias em um sítio que tem um quadrado com 90 metros em cada lado. Então, esse sítio, ele tem um formato geométrico, tá? De um quadrado, beleza? E ele disse que esse quadrado, ele tem 90 metros, tá? Em cada lado, ou seja, de um canto até o outro desse terreno, vale 90, beleza? Aí ele diz o seguinte, ele quer saber qual é a área desse terreno. Alternativa B, não sei, vamos ver, né, Gladys? Olha a situação. Para quem não lembra, ó, área é isso aqui, tá? Eu estou pintando. Tá, mas eu quero que você coloque na sua cabeça o seguinte, área. O que é uma área, professor? Aí, quando o caboclo é top nos macetezinhos, ele consegue botar na cabecinha o que é área. Ó. Pega a visão. Área, ele é o quê? Região que podemos tocar. Te liga na visão. Tocar é isso aqui, ó. Você consegue pegar. Beleza? Ó. Te liga na situação. Essa minha caixinha aqui, ó. Essa caixinha aqui, acho que vocês estão vendo aí. Ela tem área. Aí você se pergunta, eu tô tocando ela? Tô pegando nela? Ó. Se eu tô pegando, tem área. Eu posso calcular. Agora, olha para o movimento que eu vou fazer com a minha mão. Eu posso medir essa área aqui que minha mão está passando? Não posso. Por quê? Porque se você observar, isso aqui é um espaço. Eu não consigo calcular a área do espaço onde sua mão tá transitando. Por quê? Porque ela não tem superfície. A superfície é onde eu consigo passar a minha mão. Tá? Então, se você observar a sua parede, a parede aqui, eu consigo pegar nela? Consigo. Então, essa parede tem área. Se você olhar o seu computador, se estiver pegando nele, se você consegue passar a mão, então ele tem área. Beleza? Então, quando eu falo de área, é tudo aquilo que tua mão conseguir tocar. Se tua mão não consegue tocar, não é área. Beleza? Agora te liga na visão. Ele disse que tem um formato de um quadrado. O quadrado, ele é uma forma geométrica que tem 4 lados idênticos. Ou seja, se você rolar esse quadrado para frente ou para trás, de cima para baixo, de baixo para cima, aonde ele parar, ele tem as mesmas características. Tá? Que é diferente, por exemplo, deixa eu ver aqui. Aqui. Se eu pegar essa caixa aqui, essa caixa não é um quadrado. Por quê? Porque se eu rolar a caixa de posição, olha o que acontece. Ele mudou o formato dela. O comprimento é diferente da minha largura ou altura. E se eu der mais um giro de 90 graus? Já mudou. Se eu der mais um giro de 90, mudou. Então, o quadrado, por que ele é bacana? Porque se você girar ele aqui,
essa caixinha, ela é um quadrado, tá? Então, o que acontece? Se eu girar ela, até esse objeto que está aqui dentro, ó, ele é um quadrado, tá? Se eu girar ele em qualquer posição, ele continua sendo o mesmo. Tá bom? Será que ainda está funcionando? É, assim. Deixa eu guardar aqui. Beleza? Então, é como se eu estivesse olhando somente para essa parte interna aqui da caixinha. Ó. Se você girar ela, ó, ele continua sendo o mesmo, porque ele tem o mesmo tamanho, o mesmo comprimento e a mesma largura. Que é diferente da caixa do nosso controle iPega, né? Que é aquele controlezinho aí de jogos, né? Que é esse bonitinho aqui, ó, que tá aqui fora, né? Beleza. Então, deixa eu colocar para cá. Dito isso, como é que eu calculo a área? Basta você pegar a medida do comprimento e multiplicar pela medida da altura. Quando você fizer isso, você tem a região chamada de área, que é essa região de dentro que você pode tocar. Pois bem, então você vai ter 90 vezes 90. Aí, 90 vezes 90 é uma conta difícil. Beleza, mas vamos lá. Quanto que é 9 vezes 9? 9 vezes 9, Dona Kelly tá... Cadê Dona Kelly? Ainda tá por aí? 81. Ah, tá. Tá muito caladinha aí, hein? Olha. 81. Beleza. Como eu tenho zero aqui que eu não contei, eu só adiciono 2 zeros. Então, a nossa alternativa correta é letra C, 8.100. Uma conta relativamente tranquila, se, claro, você souber o que é definição de área. E aí, para você não errar mais, o que é área? Região que minha mão pode tocar, por onde minha mão consegue ter movimento por cima, tá? Caso contrário, não é área, é espaço. Ó, onde minha mão está transitando, se não consegue tocar algo sólido, isso é espaço, tá? Ou geometria espacial, que já é uma outra geometria, tá? Que é a geometria do espaço interno, tá? Mas isso é mais para frente essa discussão. Questão de número 14, nós já estamos aqui encaminhando para o final, graças a Deus, da comissão. Tá, pessoal? Quem tiver com o áudio ligado, por gentileza, vamos desligar o áudio, senão vai dar interferência, tá? Só ligue o áudio quando você for falar, beleza? Olha o que diz a questão 14. Bem-vinda, dona Marjorie. Seja bem-vinda, boa tarde. Questão de número 14 diz o seguinte. Seguindo as regras de distanciamento, olha que eles já estão na pandemia do Covid. No aniversário de Maria, estiveram presentes apenas 8 pessoas. A mãe de Maria fez um bolo, que delícia, e comprou uma garrafa de refrigerante de 2 litros para os seus convidados, já que só eram 8. Os copos foram enchidos totalmente, de sorte que não sobrou nada na garrafa. Olha que mara! Se os copos têm a mesma capacidade, essa medida em mililitros é de quanto? Ela comprou um copo de 200, de 250, de 200 ou de 150? E agora? Como é que eu resolvo essa parada aí? Seu Vladson. Que é de Vladson? Vladson. B. Tô achando que o Vlad está igual o Marvel. Vocês já viram o vídeo do Marvel? Mas eu vou mandar para vocês o vídeo do Marvel assistindo a aula online, tá? Aqui você tem 2 formas de fazer essa operação, tá? Eu vou fazer da forma que é esperado que vocês façam, tá? É claro que aqui você precisa ter um conhecimento de transformação de volume, tá?
Professor, como é que eu sei que eu estou tratando de volume? É só você imaginar. Se você tem um objeto, tá? Você está consignando, ou seja, você está referindo-se a um objeto. E desse objeto, você está tratando do que está dentro do objeto, do líquido que está dentro, tá? Se eu estiver falando do líquido, ou, por exemplo, se eu estivesse falando da lata de leite, estivesse falando do pacote de café, do quilo de açúcar, do quilo de arroz, qualquer outra coisa desse tipo, eu estou me referindo ao objeto que está na parte interna. Se eu estou me referindo à parte interna, logo eu estou falando do volume, tá? E esse volume, ele pode ser de duas formas, tá? Aqui, inicialmente, a gente considerava duas formas. Ou ele pode ser em quilogramas, tá? Se ele for sólido, e em litros, se ele for líquido, tá? Então, pega a visão. Se o corpo em questão, ele é sólido, arroz, café, açúcar, feijão, macarrão, tá? Isso é medido em quilogramas, tá? Ou ele pode ser medido em gramas, ou em miligramas, em centigramas, em decigramas. E aí eu posso usar os múltiplos e o submúltiplo da unidade massa sólida, que é grama. Se ele tiver no formato líquido, né, eu vou usar o litro, né? Aí eu tenho seus múltiplos e submúltiplos. Aí você conseguindo aí o quilolitro, o hectolitro, o decalitro, por aí vai, tá? A professora Fernanda não vai conseguir, ela está com um problema na conexão dela, né? Então vamos seguir aqui nossa aula. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar 2 litros e vou transformar para mililitros, tá? Pega a visão aí, ó. Mililitros vem de quê? De 1000, né? Ah, pessoal, mas assim não entendi, ficou difícil, né? Eu podia fazer assim, ó. Tem uma retinha que a gente mostra para os alunos. Deixa eu apagar aqui, fazer igual na sala de aula, apagar o quadro. Show, beleza. Aí você podia fazer assim, ó. Você tem aqui a reta que a gente chama de reta graduada. Eu vou botar só a parte que me interessa, tá? Aqui eu tenho litro. Submúltiplo do litro. Decilitro. Centilitro. E mililitro. Tá? Ou o famoso ml. Tá? Então, aquele mlzinho que você vê na seringa, ele é o mililitro. Tá? Note que da unidade maior para a unidade menor, o que a gente faz? A gente multiplica da maior para menor. Tá? Ou então eu vou fazer assim, ó. E se você estiver indo para frente, você multiplica. Tá? Se você estiver voltando, aí você... O quê? Divide. Perfeito, você divide. Então, note aonde eu estou e para onde eu estou indo. Eu estou em 2 litros e quero chegar no mililitro. Eu estou indo, então vou multiplicar. Cada distância dessa de uma unidade até a outra é uma multiplicação por 10. Ou seja, são 10 casas que eu preciso andar. Logo, eu estou andando 3 casas, tá? 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10 é 1000. Então, eu vou pegar 2 e vou multiplicar por 1000. Isso, então, eu vou ter 2000 mililitros. Perfeito? Como são 8 convidados,
eu vou pegar essa quantidade que estava dentro da garrafa e vou dividir, é óbvio, né? Quando você divide 2.000 para 8, nós temos aí um total de quanto? Cadê a canetinha, meu filho? Aqui. 250. Quem disse 250? Eu, Eu quem? Gabriel. Gabriel, muito bem, Gabriel. Você está de parabéns. Você está igual uma Mara, igual um caminhão carregado de tijolo branco. Então, eu Então, nós acertei temos quando eu aqui- marquei B. Isso. Agora você sabe por que que é B. Porque eu peguei os 2 litros, transformei para mililitro e, em seguida, dividi pela quantidade de convidados. Feito isso, morreu a questão. Ou seja, eu preciso saber divisão e preciso saber de transformação de unidades. Problema número 15. Ele é um problema de análise de gráfico, tá? Essas análises de gráfico, normalmente você não precisa fazer conta, você só precisa observar com bastante atenção, tá? Então, gráfico de colunas, para quem não sabe o que é gráfico de colunas, é esse gráfico que fica na vertical, tá? Então, todo gráfico que tiver na posição vertical, ou se você quiser na posição em pé, ele está, ou ele é do tipo gráfico de colunas, porque parece uma coluna de parede, né? Se tiver deitado, aí ele já seria uma barra, um gráfico de barras. Então você tem que saber diferenciar isso aí, tá? A vertical é o mesmo que está em pé. Então esses gráficos aqui, essas barrinhas aqui, eles representam o consumo de água da casa de Lino, no período de 5 meses. No período de janeiro, foram 43, de fevereiro 25, março 35, abril 48 e maio 30. Pergunta-se, sabendo que o consumo nas residências é medido em metros cúbicos, agora eu vou fazer essa pergunta para dona... Para quem, Jesus? Dona Jéssica. Dona Jéssica. E professor, não tá gente nessa chamada. Tô aqui você... prestando atenção, caladinha, prestando atenção aqui. Perfeito. Não, professor. Top, top, top. Uma pergunta fácil, dona Jéssica. Por que que ele diz metros cúbicos? O que significa o metro cúbico? Você poderia me dizer? Ou me dar um exemplo, um desenho, alguma coisa que eu pudesse entender? Metro cúbico. Por que que ele diz que a água é medido em metros cúbicos? Você saberia me responder, dona Jéssica? Dona Jéssica? Bom, beleza, já entendi que você não sabe o porquê, mas vamos pensar, dona Jéssica. Essa água vai para onde? Dona Jéssica, essa água vai para onde? Será, professor, pra onde essa água vai? Ô, gente, na tua casa a água fica dentro da onde, hein? Pelos canos da água. Tá, Fica mas dos canos. pelos canos. Cacá. E esse cano vai levar para onde? É dentro da caixa, seus. Uma caixa d'água, né? Olha, Uma caixa d'água, nós temos ela de duas formas, dona Jéssica. Olha como o menino é desenheiro. Uhum. O arte-ataque tá diferente. Eita, glória! Esse menino tá desenheiro demais. Olha só, dona Jéssica. Tá aqui sua caixa d'água, tá? E aí a água tá subindo pelo cano, né? Note que ela tá fazendo isso aqui, ó. A água, ela tá subindo em camadas. É isso? Sim. Olha lá, olha que mara. É? Então, beleza, tá aqui na caixa d'água. E no momento que essa água vai entrando, ó, ela vai aumentando o nível da água. Olha que mara. É?
Aí, beleza, nós temos as caixas d'água que são desse formato, mas também nós temos as caixas d'água que elas têm esse formato aqui, ó. Ela tem a tampa circular, e aí você tem aqui, ó, as subdivisões dessa caixa d'água que parecem, né, aqueles copinhos que a gente pressiona em cima e ele fecha. Ele tem meio que fosse umas ondinhas. Essa daí é a minha caixa d'água. Beleza. Aqui em Se casa. você observar bem, essa caixa d'água, ela tem um comprimento, ela tem o que a gente chama de profundidade ou espessura, tá? E essa caixa d'água, ela tem uma altura, tá? No caso dessa caixa d'água aqui, ela vai ser calculado o volume dela, ou seja, a quantidade de água que ela cabe. Você vai pegar a medida do raio, né, desse fundo da caixa d'água, vai associar com a altura dela. Então, você tem a área da base, tá? Aí você precisa lembrar que a área da circunferência, ela é o quê? Como é que a gente calcula a área de uma circunferência? Ih, tô vendo que vocês mataram a aula, ó. É a medida De do acordo pi. com o tamanho? Não, você tem que usar uma expressão, ó, a expressão do círculo. A área, ela vai ser o quê? A medida do raio ao quadrado que multiplica a medida π. Quem é a medida de π? É a razão entre o comprimento dessa circunferência, ou seja, o comprimento daqui até dar uma volta completa, dividido pelo seu diâmetro. Quem é o diâmetro? É a distância de um extremo até o outro da circunferência que passa exatamente pelo seu centro. Tá? A pergunta é, por que a gente fala metro cúbico? Da onde que sai o termo metro cúbico? Essa foi a pergunta para a dona Jéssica. E esse metro cúbico, na verdade, ele foi pensado assim, ó. Quando você olha para a caixa d'água, ela tem um comprimento que está em metros. Ela tem uma largura ou profundidade que também está em metros. E, por sua vez, ela tem uma terceira medida, que é a altura, que também está em metros. Quando você começa a encher essa caixa d'água, seja ela no formato retangular, ou nesse formato aqui, que é a do Vladson, que tem o fundo circular, e ela tem essas subdivisões, basta você pegar o comprimento, multiplicar pela largura e pela altura. Ou seja, aqui eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. Tá? Então, quando eu multiplico M vezes M vezes M, eu mantenho a base e somos expoentes. Aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1, 1 mais 1, 2, mais 1, 3. Então, o metro cúbico, ele sai de onde? Ele sai daqui, tá? Desse produto das dimensões. Quando a gente tem ela no formato circular, aí lembra que área é superfície que eu posso tocar. Essa área vai ser dada em metro quadrado. Como a altura está dada em metros, e aí quando você multiplica a área vezes a altura, você tem metro quadrado. Então, o volume dessa caixa d'água aqui é a área da base, que é essa circunferência, vezes a sua altura. Tá? E aqui, quando ela tem um formato retangular, o volume, ele é essa medida M elevado à terceira potência. Tá? Mas isso aí não se preocupem que a gente vai destrinchar tudo isso daí, tá? Isso é só um petit gâteau, tá? Esse AC aqui, eu acho que foi Dona Kelly que pediu para eu repetir. Esse AC é a área do círculo. O que é o círculo? É essa região circular que ela possui a medida explícita do raio. Aí, como é que a gente chega nessa expressão aqui? Lembra que eu falei lá atrás que área é a região que eu posso tocar? Nesse caso,
A área é essa região interna aqui que eu estou pintando ela de preto. Beleza? E como é que eu calculo ela? Eu vou pegar a medida π, ou a medida de π, e vou multiplicar pelo raio, porque é como se eu pegasse esse raio, ó, e circulasse ele dentro em todos os espaços desse meu círculo. Tanto faz ser em sentido horário, que é o sentido do relógio, ou sentido anti-horário, que é o sentido contrário do relógio, tá? Aí você podia ter me perguntado, como é que eu chego nesse valor de π, professor? O valor de π, ele é encontrado no momento que você pega o comprimento, que é essa linha que contorna aqui a nossa circunferência, tá? É como se você pegasse esse arco e cortasse ele em uma posição. Quando você cortasse e esticasse esse seu arco, você teria um comprimento, que ele vai ter um início e vai ter um fim. E aí, quando você pega essa medida externa e divide pelo diâmetro, que é a medida interna, ou seja, a distância de um extremo até o outro da circunferência que passa pelo meio, a essa medida a gente chama ela de diâmetro. Tá? E aí, para me calcular essa área do círculo, basta que eu pegue essa medida do π, que é a relação da medida externa com a interna, e multiplique pelo seu raio ao quadrado. Beleza? Mas isso aqui a gente vai discutir bem mais amplo, fazendo conta, fazendo a demonstração, quando a gente estiver trabalhando ali nas considerações de círculo e circunferência. Se bem me lembro, eu fiz essa discussão com vocês ano passado. Antes de eu sair de licença, eu fiz isso. Fiz a circunferência, mostrei qual é a diferença de círculo, que é a região que a gente considera toda pintada, e a circunferência é apenas o contorno da forma, tá? Então, voltando aqui para o problema, ele diz o seguinte: sabendo que o consumo é medido em metro cúbico, a quantidade de meses em que o consumo foi igual ou maior que 30 nessa residência é 2, 3, 4 ou 5. Vamos voltar lá para o nosso gráfico, tá? Professor, como é que eu respondo isso? É só você observar quais são as colunas que estão acima ou na medida de 30, tá? E aí você só contabiliza. Eu tenho essa aqui, que está acima, essa aqui está abaixo, não entra, essa aqui está acima, entra, essa aqui está acima, entra, e essa aqui é exatamente igual. Como ele falou igual ou maior, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, a minha resposta, alternativa C, 4. Uma questão relativamente tranquila, show de bola. Tá? E a última questão de hoje, do nosso diagnóstico para a gente fechar, ele diz o seguinte: na imagem, nós vemos, ou seja, você consegue perceber, uma sequência de triângulos formada por palitos de fósforo. Para formar o primeiro triângulo, foi usado 3. Para formar os 2 triângulos, usou-se 5. Os 3 que já tinham, e aqui acrescentou-se mais 2. Tá? Veja, primeira imagem, segunda. Na terceira, ele já usou os 5 que já tinham, tá? E ele adicionou mais 2. Então, aqui eu tenho 3, 5 e 7. Beleza? Seguindo essa ideia, para formarmos 6 triângulos, a quantidade de palitos que serão usados é 13, 14, 15 ou 18? Eu acho que 14. Por que você acha que é 14? Hã? 14 por quê? Ora, professor, não precisa ser um gênio. Se você observar bem,
Nesse primeiro caso aqui, eu formei um triângulo, certo? Sim. Quando eu coloquei 5 palitos, eu formei 2 triângulos. Quando eu tinha 7 palitos, eu formei 3 triângulos, certo? Sim. Quantos triângulos eu quero formar? Não é 6? Exatamente. 6 não é o mesmo que 3 mais 3? Sim. Então, para mim formar 3 triângulos, eu precisei de 7 palitos. Então, para me formar esses outros 3, eu vou precisar de mais 7 palitos. Certo? Então eu Beleza. estava errado. Oi? Então eu não estava errado. Não. Por quê? Aí o que acontece? Se eu já tenho 3, eu vou só pegar outro e vou encaixar aqui, ó. Então, aqui, para ter 6 triângulos, basta eu somar os 7 palitos que vão formar o primeiro. Mais os 7. 7. Então, aí eu vou 2 ter o vezes quê? 7, 14. Perfeito. 14 palitos. E essa aqui é a nossa resposta final. Beleza? Mesmo. Alguma pergunta até aqui? Uma dica. A imagem já está dando a resposta. De fato. Se Isso você é mais tiver questão essa de percepção... atenção. As questões, gente, da prova que vocês vão fazer esse ano vocês vão fazer a prova SAEB, antiga prova Brasil, tá? Essa prova, ela vai avaliar português, matemática e ciências. São essas 3 áreas. A maioria das questões, elas são desse tipo aqui, ó. Questão que já vai ter a resposta na própria pergunta. Só precisa você interpretar. Ei, professor, então ela tem tipo uma pegadinha, né? Exatamente, são questões do tipo pegadinha. Para ver se o aluno lembra que ele já viu isso em algum momento, ele só precisa analisar perfeitamente a questão. Ok? Sim. Então, Ok. aqui eu já deixo aqui como é que fala, rapaz? Já estou deixando aqui um spoiler do que nós vamos ter na nossa próxima aula, tá? A gente vai discutir as porcentagens, só que essas porcentagens nós iremos iniciar pelas porcentagens do cotidiano, ou seja, aquelas porcentagens que a gente observa nas promoções, nas liquidações, A aquelas bateria do celular. na bateria do celular, por exemplo, nas porcentagens que a gente enxerga na televisão, como aumento de combustível, aumento do preço dos alimentos, redução do salário mínimo, enfim, a gente vai ver várias situações aplicadas para poder refinar para o modelo matemático, tá? Então, na próxima aula a gente vai discutir isso daqui, tá? Por hoje nós vamos encerrar a nossa aula de hoje aqui com a correção do diagnóstico, tá? Ainda não saio, que eu preciso fazer a captura de imagem, mas de antemão quero agradecer a presença e participação de todos até aqui. Dizer que na semana que vem nós temos a prova do canguru, então nós não teremos aula online, a aula vai ser exclusiva para vocês participarem dessa prova. Até quinta-feira, a coordenação vai estar dando os avisos para vocês no grupo, então fiquem atentos, tá? E no mais é isso. Eu vou encerrar aqui a gravação e depois que eu encerrar a gravação, eu passo o comando para a gente encaminhar para o encerramento, beleza? Então, para quem for assistir a gravação, fica aí o meu convite para que você possa participar do próximo momento. E é isso.